Salve turma das redes, tudo Silsa. Meu Será perdeu a voz, então às mansetes comigo, segue o líder, que sou eu, Atlético arranca vitória na Colômbia. Fala Figueiredo está no ar, roda a vinheta. Fala pessoal, vocês gostaram da apresentação aí do Fala Figueiredo? Se inscreve no canal, clica no joinha. Hoje a garganta tá daquele jeito, é verdade. Mas eu tinha que vir aqui falar dos jogos de ontem, afinal de contas os dois ganharam, resultados muito importantes. O Cruzeiro é líder do Campeonato Brasileiro. O Galo volta depois de uma apresentação que não foi boa, mas o resultado foi ótimo. Primeiro jogo da Sul-Americana lá na Colômbia. Então eu tinha que vir pelo menos um pouquinho aqui para dar as minhas impressões sobre os jogos de ontem. Então peço desculpas pela voz, hoje seremos mais curtinhos, mas eu tinha que vir aqui, porque não é um dia comum. BH amanheceu hoje mais alegre, sem dúvida alguma, porque os dois venceram. E eu quero pegar, porque eu recebi várias mensagens dessas, tá, Tamara? Tanto da torcida do Galo quanto do Cruzeiro. Mas o Manuel Antônio mandou aqui: Léo, você é muito cruzeirense, você perdeu até a voz. E eu recebi também depois que o Hulk fez o gol de pênalti e eu fui falar do jogo. Então, turma, não, antes fosse, tá? Só por isso. Não, a garganta já não estava boa. Aqui, ó, me acompanhando já durante toda a semana, um remedinho que eu comprei nos Estados Unidos, que arde igual nu, mas que ajuda. Se eu pifar aqui durante a gravação, eu vou bater aqui. Mas também ontem foi um dia muito triste para minha família. Eu perdi minha tia-ação, irmã do meu pai. Manda aqui um abraço para os meus primos, Marcelo, Ricardo, Eduardo. Toda a minha família do lado do meu pai. Meu pai está muito chateado, evidentemente. Tia-ação era uma mulher incrível. Então, acho que juntou, sabe, somatizou isso tudo para a garganta pifar ontem à tarde. Mas tive alegrias no final do dia, né, com as vitórias tanto do Galo quanto do Cruzeiro, e estou aqui para falar disso. Então, vamos com as coisas mais importantes que aconteceram ontem. Começando, jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Fluminense depois de um primeiro tempo que o Cruzeiro foi muito organizado, foi letal, porque o Cruzeiro soube se defender muito bem, porque o Fluminense teve mais posse de bola já no primeiro tempo. O Cruzeiro se defendeu muito bem e foi letal na verticalização, né? Na velocidade que o Cruzeiro recuperava a bola e saía em contra-ataques. É um absurdo a velocidade que o Cruzeiro consegue chegar na área adversária. É um absurdo. Como em 3, 4 toques o Cruzeiro já está criando uma oportunidade, já está na cara do gol, já está finalizando. Isso é muito mérito do Leonardo Jardim, né? Que me ouviu, viu, Tamara? Que me ouviu. Falei que era para jogar com o Cauã Prats, que não era para começar com o William, e o Cauã Prats jogou pra caramba. Pra mim, tem que jogar o William. Não tenho nada contra o Cauã, pelo contrário, tenho muito a favor. Mais uma vez, ele estava certo, né? E ele estava tão certo que esse menino jogou tanta bola, o Cauã Prats, 16 anos, marcando áreas no primeiro tempo, inclusive, que no segundo tempo, quando o Cauã Prats saiu do jogo, o William entrou improvisado na canhota e piorou. O Cruzeiro sofreu mais. Com o Cauã Prats, o negócio estava mais encaixado. Quando o William entrou improvisado, piorou. Então, ou seja, muito mérito do Cauã, que bom para o Cruzeiro, mais um garoto bom de bola aparecendo da base, 16 anos, e muito mérito para o Leonardo Jardim, de que não importa a idade, não importa o cenário, era contra o Fluminense no Maracanã, e ele botou o menino para jogar, e o Cauã Prats, no primeiro tempo, deixou o Arias no bolso. Botou o Arias no bolso no segundo tempo, quando inclusive entrou o William improvisado, o Cruzeiro sofreu muito ali. Ótima notícia para o Cruzeiro, mais uma, o Cauã Prats na lateral, e parabéns ao Leonardo Jardim pela coragem, pela organização, pelo planejamento, e ele está lá no dia a dia, né, gente? Essa é a diferença. Ele conhece o jogador muito mais do que a gente, bancou, e o menino foi muito bem, muito bom o Cauã Prats na lateral. No segundo tempo, depois de já conseguir fazer o 2-0, depois de um primeiro tempo fantástico do Caio Jorge e o Matheus Pereira, é qualquer coisa de espetacular. Aquele passe do Matheus Pereira para o segundo gol, gente, aquilo ali tinha que ser proibido em alguns países, tinha que ter aquele selinho para maiores. Um absurdo aquele passe. Aquilo ali não é qualquer jogador, não. Porque você pode até ver um passe daquele ser dado, mas com o cara querendo dar aquele passe, olhando, ele dá só uma olhadinha e finge que vai bater e tchum, e dá no pé do Caio. Mas é um absurdo aquilo ali. O Cruzeiro tem que renovar com o Matheus Pereira, que me parece muito feliz agora, cabeça boa, e esse cara com a cabeça boa, porque os pés são bons, esse cara joga bola demais.
o Matheus Pereira, nossa, ele arrebentou no Maracanã. Arrebentou no Maracanã. Jogou bola demais da conta. E, no segundo tempo, o Cruzeiro sofreu muito com a pressão do Fluminense. O Cruzeiro não conseguiu contra-atacar tanto, foram poucas as chances. E aí a gente tem, então, que criticar a postura do Cruzeiro no segundo tempo. Olha, eu prefiro muito mais elogiar o Fluminense. Porque o Fluminense que melhorou no segundo tempo, o Fluminense tem um ótimo time. Ah, mas o Cruzeiro tomou 3 bolas na trave. Isso deixa a vitória ainda mais importante. Porque o Cruzeiro ganhou do Fluminense, que foi o time que fez o melhor papel dos brasileiros no Mundial. O time é forte, estava em lua de mel com a torcida, era despedida do Arias e o Cruzeiro foi lá e ganhou. Ou vocês estavam achando que queriam que o Cruzeiro ganhasse de 2-0 e o Fluminense não desse um chute no gol do Cássio? Ou seja, o Fluminense no segundo tempo, quando ele melhorou e ele foi para amassar o Cruzeiro, e o Cruzeiro sofreu com isso, mas se segurou. Tem mérito do Cruzeiro em se defender e resistir, e tem mérito no Fluminense, que melhorou. O Cruzeiro não ganhou de um time qualquer. Então, o fato do Fluminense ter pressionado muito o Cruzeiro no segundo tempo, amassado o Cruzeiro no segundo tempo, não deixado o Cruzeiro fazer mais gols na segunda etapa, é mérito do Fluminense. E se o Cruzeiro sobreviveu a isso e fez um 2-0 no Maracanã, é muito mérito do líder do campeonato. E você, cruzeirense, se eu sou você hoje, eu só postava segue o líder, segue o líder, segue o líder. Se alguém me desse bom dia, eu responderia só assim, segue o líder. Aí, boa tarde, segue o líder. Você vai querer o quê? Uma coca, uma laute? É o quê? Não, irmão, é uma laute, mas segue o líder. Tem que curtir, gente. Há quanto tempo o Cruzeiro não é líder do Campeonato Brasileiro? Você, cruzeirense, sabe o que eu tô falando. O Cruzeiro teve à beira da falência. E hoje o time vai. O Cruzeiro ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, agora ganhou do Fluminense no Maracanã. Você quer mais o quê? Artilheiro do campeonato. O garçom do campeonato, que o Matheus Pereira assumiu a liderança em assistência também. Ah, melhor do que isso, só Laut, viu, ô Tamara? Aí sim, aí é. Será que pode? Acho que pode sim. Eu sei, a minha garganta pifou, porque não teve Laut ontem. Porque eu fiquei concentrado nos jogos para poder interagir com vocês e eu não estava naquele momento relax. Porque a Laut Sara até é garganta ruim. Então, e ontem teve um evento da Laut que eu deveria estar com meus amigos lá, onde a gente estava premiando todos da Laut Express, porque a gente tem Laut espalhado em Minas Gerais inteiro, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Nossa, nós estamos no Brasil inteiro, daqui a pouco nós estamos até internacionalmente, mas a minha voz não permitia. Geralmente eu participo desses eventos. Fiquei de resguardo em casa, mas manda aqui um beijo enorme para todo o time da Laut, que eu amo tanto. Eu gosto mais da cerveja, depois eu gosto de vocês, mas eu gosto muito de vocês também. Então, turma, passado o Cruzeiro a limpo, todos os elogios possíveis ao Leonardo Jardim, ao Matheus Pereira, ao Caio Jorge, ao time inteiro, ao Cauã Prates, a todo mundo. O Cruzeiro tá voando, vamos ver quem é que segura. Vamos ver quem é que segura, tá? Porque, com toda sinceridade, eu achei que o Fluminense ontem podia segurar. Não segurou, não. Mais um que não conseguiu segurar o Cruzeiro. Mais tarde, tivemos o jogo do Galo. O Galo foi jogar na Colômbia contra o Bucaramanga, que é muito desconhecido pra gente, mas que já habita competições aí sul-americanas há algum tempo. E de início do jogo e o primeiro tempo do Galo, na minha opinião, foi muito ruim. O Atlético estava muito espaçado, permitindo muitas finalizações ao time colombiano, dando muito espaço entre a defesa e o meio-campo. E é bom dizer que o Rubens nem viajou, porque o Rubens vai ser vendido e precisa ser vendido mesmo, infelizmente é verdade. E o setor de marcação do Galo piorou. O Atlético permitiu muitas finalizações da entrada da área. O Atlético não tomou gol por muito pouco no primeiro tempo. É verdade, teve as suas chances? Teve, mas foi mal, uma marcação frouxa no primeiro tempo. Então acabou se safando num 0-0. No segundo tempo, o time voltou um pouco mais organizado, mas aí vem a expulsão do Alan Franco. Fica com um homem a menos. E quando o Franco foi expulso, eu até achei que o Cuca já ia recorrer, por exemplo, ao Rômulo ou ao Igor Rabelo para fazer 3 zagueiros, ou até para pôr o Lianco, que tem mais qualidade. Que partidaça fez o Lianco. O Lianco jogou bola demais da conta. Mas é bom zagueiro o Lianco, mas é bom mesmo. É bom e bonito. Você acha o Lianco bonito, ô Tamara? Ela acha, tá vendo? Ô, Matheus, namorada Tamara, tá vendo? Fica esperto com o Lianco aí. Lianco joga bola demais, jogou muito bem. Ele é xerifão mesmo. Tem uma horinha que passa da conta, mas é bom dar uma chegada de vez em quando para impor uma moral. Joga muita bola. Para mim foi o melhor do jogo, junto com o Igor Gomes. Daqui a pouco eu vou falar do Igor Gomes. Mas o Bucaramanga foi para pressão.
E o Atlético passou a resistir até de uma maneira mais organizada, com um homem a menos. E aí o Cuca fez uma mudança, que aí, Cuca, você tem um dilema. E eu não vou te dar a solução não, tá? Porque eu mesmo não tenho. Porque eu podia te dizer, nada de Gabriel Menino no time do Galo e Igor Gomes jogando. Porque para ter Gabriel Menino, para chegar lá na frente, o menino não sabe se ele ataca ou se ele defende. E não tá fazendo nenhum dos dois bem. Agora, o Igor Gomes entrou e foi decisivo no jogo. Ele melhorou o time, ele conseguiu o pênalti e ele ainda conseguiu a expulsão do Duarte, lateral direito lá do Bucaramanga, e ficando 10 contra 10. Então o Igor Gomes, você falar o cara mais decisivo no jogo, foi ele. Agora, o Igor Gomes é aquele fenômeno. Se você põe ele titular, ele não joga bem, mas você põe ele durante o jogo, ele joga pra caramba. Então, mantém assim, né? Mas o Gabriel Menino precisa jogar mais bola no Galo, até mesmo porque ele tem bola pra isso. Ele pode jogar mais. Então o Cuca vai ter um problema para resolver com essa saída do Rubens, como que ele configura esse meio-campo. Mas o Galo conseguiu, o Hulk batendo pênalti, tranquilo, fez 1-0, soube resistir e o principal, mata-mata não se joga, mata-mata se ganha. E foi isso que o Atlético fez. O Galo fez isso ontem. O Galo fez catimba, valorizou todos os minutos, caiu, fez cera. É bonito? Não. Quando é contra o seu time, é feio pra caramba. Mas quando é a favor do seu time, você nem liga. É ou não é? E o Atlético ontem soube jogar uma competição internacional de mata-mata. Tinha um homem a menos, boa parte do segundo tempo, tinha que valorizar, saiu na frente, ganhou fora de casa, ou seja, tinha desfalques importantes, não tinha o Rubens no meio-campo, terminou o jogo com 78 zagueiros, com o Lianco jogando de lateral direito, mas segurou e o resultado foi muito bom. O resultado foi muito melhor do que o desempenho, mas em mata-mata, muito mais importa resultado que desempenho. Então, o resultado foi ótimo, a exibição nem tanto. Mas é um resultado que traz paz, um bocado de paz para a cidade do Galo. Perdão, gente, a garganta tá. O pagamento dos salários já trouxe um bocado de paz, traz paz para o grupo. A possibilidade de dinheiro entrando em caixa já com essa, né, iminente venda do Rubens também traz paz. E uma vitória traz mais ainda. Para poder trabalhar tranquilo, para focar agora porque tem jogo de brasileiro, depois tem esse jogo da volta com o Bucaramanga, com a classificação encaminhada, não é classificado já, mas é encaminhada para ter um jogo da volta, e seguir na Sul-Americana, que na minha opinião é a última opção dos 3 torneios. Mas como o Galo está com muito tanque cheio agora, que a galera estava de férias, né, dá para encarar as 3 competições. Então, o resultado foi muito bom, com destaque para o Lianco, por Igor Gomes, que foi decisivo, mas o Lianco, brincadeira, viu? Brincadeira. Zagueiro bom, sem brincadeira. E para sair jogando, que ele gosto muito do Lianco. E quando o Galo contratou do São Paulo, eu sabia que era um bom zagueiro, mas eu não tinha acompanhado tanto o Lianco, igual eu vejo agora, jogos do Atlético, né, evidentemente. É muito bom, muito bom. Se tivesse jogando no Flamengo, já estavam pedindo ele lá na seleção brasileira, tá? E vou te falar uma coisa, se a gente pegar hoje aqui Fabrício Bruno e Lianco, talvez a gente tenha a melhor zaga do Brasil. O que o Fabrício Bruno joga no Cruzeiro é um absurdo. O que o Lianco tem jogado no Galo é um absurdo. Se estivessem em São Paulo e Rio, se bobear já era a dupla de zaga da seleção brasileira, tá? Se estivessem lá, se bobear já estava nessa próxima convocação. Vamos torcer para o Ancelotti, né? Para ele não ser do esquema de ficar só olhando mais para Rio, São Paulo, para onde tem mais holofote e ver quem está jogando. Porque o Gustavo Gomes do Palmeiras eu acho que é um zagueiro espetacular. Tem alguns outros também. O Léo Ortiz do Flamengo eu gosto muito. E dá para pensar. O Jair, que saiu do Botafogo, estava muito bem. Mas Fabrício Bruno e Lianco, hoje eu montava uma zaga para até jogar na seleção brasileira. Vocês podem opinar aí. Se eles aguentam jogar na seleção brasileira. Porque para mim, principalmente esses jogos aí agora que a gente já está classificado para a Copa, podia levar esses 2 porque eles estão merecendo. Estão jogando demais. Falei até demais, né, Tatá? Quanto tempo que eu falei aí? 14 minutos. Então a gargantinha aguentou. Me perdoem, eu sei que deve ter sido chato pra caramba ficar me ouvindo com essa voz rouca, ruim, mas se Deus quiser, na segunda-feira estarei melhor pra gente falar de mais vitórias dos mineiros. E aí, com toda certeza, se Deus quiser, eu vou perder a voz no final de semana por causa dos gols da Mineirada. Tá bom, gente? Beijo grande pra vocês. Deus abençoe. Um ótimo final de semana. E daqui, com a gargantinha ruim, tá tudo dito. Tchau, tchau.